Fala galera, beleza? Então a gente vai dar prosseguimento agora nesse nosso segundo bloco de questões da FCC. Comigo na tela, vamos lá. Questão 11. Veja só. Para observadores atentos, melhor dizendo, algo é uma forte ameaça à democracia. Então você tem aqui que a democracia é ameaçada. E aí você vai lembrar daquilo que nós comentamos a respeito da diferença do adjunto nominal para o complemento nominal. Está lembrado? Quando, por exemplo, a gente tem o substantivo ameaça. Ele foi gerado do verbo ameaçar, então é substantivo abstrato. E aí tem um detalhezinho, né? Quando nós temos o substantivo abstrato, a gente vai lá para o terceiro critério. Termo preposicionado, ele tem valor agente, então o termo preposicionado relacionado ao substantivo abstrato, ele tem valor agente, adjunto de nominal. Tem valor paciente, ele é um complemento nominal. Fechadinho? Então você vai observar o seguinte, ameaça à democracia. A democracia, esse termo preposicionado aí, ele tem valor paciente, porque a democracia é ameaçada. A democracia não ameaça, ela é ameaçada. Então esse contexto está claro para a gente, não é? Então eu tenho aí um complemento nominal. Fechadinho? Acompanha comigo, olha só. Então a gente tem aqui o complemento nominal, está aqui, tranquilo. E ele fala o seguinte, o mesmo tipo de complemento grifado acima só não aparece na expressão também grifada em. Então a gente tem aqui o substantivo desmonte, ele é abstrato, vem do verbo desmontar, né? Nós temos o adjetivo indispensáveis pelo primeiro critério, lá da diferença de adjunto de nominal para complemento nominal, você já sabe que isso daqui é um complemento nominal, não tem como, né? Beleza. Países, meu amigo, é um substantivo concreto. E a gente comentou que quando nós tivermos um substantivo concreto, o termo preposicionado nunca será um complemento nominal. Isso lá no critério 2, ok? Então nós temos na realidade aqui um adjunto adnominal. É fácil chegar nele, não foi? Tranquilo. Olha o próximo, letra D. Garantia, vem do verbo garantir, substantivo abstrato. Associado é um adjetivo. Associado a políticas demográficas e ambientais. Já sabe aqui pelo critério 1 que nós temos um complemento nominal. E aí o seguinte, eu tenho o desmonte do conceito, quer dizer, o conceito é desmontado. Eu tenho valor paciente e complemento nominal. Garantia do abastecimento. Garantia substantivo abstrato veio do verbo garantir. O abastecimento interno é garantido, tem valor paciente e complemento nominal. E a gente já viu que a gente tem um substantivo concreto aqui. Esse termo aqui, preposicionado, não é complemento. Ele é o adjunto adnominal. Ele serve para caracterizar o substantivo concreto. Países. Ele é o diferente, então, alternativa C é a correta. Acompanhou comigo? Vamos que vamos. Questão 12. O clima pouco favorável ao cultivo da cana levou a atividade econômica para a pecuária. O mesmo tipo de regência nominal, favorável, exigiu o complemento nominal aqui, e a gente viu, né, que quando, lá no critério 1, quando o termo preposicionado ele se liga, ele foi exigido pelo adjetivo, a gente já sabe que ele é complemento nominal. Tranquilinho? Então, termo preposicionado ligou-se ao adjetivo, a gente já sabe, complemento nominal. Ele já falou sobre regência nominal, fechadinha, complemento nominal, não é? Acompanha comigo na tela, olha só. E ele falou o seguinte, o mesmo tipo de regência nominal que se observa acima ocorre no segmento também grifado em. Letra A, olha só. O litoral oriental compõe o polo costa das dunas. Só para a gente observar aqui, o litoral oriental é o sujeito, compõe verbo transitivo direto, e eu tenho o objeto direto, o polo costa das dunas. Pronto, objeto direto. Porém, a gente tem que observar que todo o trecho aqui foi marcado, não foi? Aqui também. Então, a relação com a preposição, está aqui, Então, veja só, é o polo costa. Costa, neste contexto aqui, é substantivo concreto. Então, se a gente tem que colocar algum termo, algum nome de termo aqui, será um adjunto de nominal e não um complemento nominal. Tá legal? A mesma coisa aqui na letra B. Quilômetros é um substantivo concreto. Então, de praia só pode ser o seu caracterizador, o adjunto de nominal. Tá bom? Beleza, continuando. A letra C. A ocupação portuguesa só se efetivou no final do século, com a fundação do Forte dos Reis Magos e da Vila de Natal. Então, olha só, com a fundação. Então, olha só,
nesse caso aqui, o substantivo fundação, ele é abstrato. Por quê? Ele foi gerado do verbo fundar. E acompanha comigo aqui. Toma muito cuidado com isso, porque olha só, fundação pode ser um substantivo concreto, é aquela fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz, é um substantivo concreto, é uma fundação que existe, ok? Aquele prédio que ali está, ok? Diferente do substantivo abstrato fundação, que dá o nome da ação de fundar. É a fundação daquele forte. Não significa que é uma instituição do forte. Concorda comigo? Nesse caso, então, a gente tem a fundação, quer dizer, fundaram o forte. Tá ok? Acompanha comigo, então, que é esse valor que nós temos aqui na tela. Olha só. Então, nós temos aqui a fundação do forte dos Reis Magos e da Vila Real, da Vila de Natal. Então, nesse caso aqui, eu tenho um substantivo abstrato, jogando lá no terceiro critério da diferença do adjunto nominal para o complemento nominal. Lá no terceiro critério foi falado que o termo preposicionado tendo valor paciente será complemento nominal. Isto é, o forte dos reis foi fundado. Show de bola. É a alternativa C, que tem a mesma ideia, né? É a regência nominal. Show de bola? Tranquilo? Aqui foi um nome adjetivo que exigiu o complemento nominal ao cultivo da cana. Aqui foi o substantivo abstrato, que é o nome, que exigiu do forte dos Reis Magos e da Vila de Natal, que é seu complemento nominal também. Tá legal? Ok. Nós temos aqui o seguinte, letra D. Em Caicó, há vários açudes e formações rochosas naturais que desafiam a imaginação. Opa, vem aqui. Imaginação. Imaginação é um substantivo abstrato, não é? Beleza? Então, porque vem do ato de imaginar, aí gera a imaginação. Show de bola, tranquilo. Mas, olha só, acompanha comigo aqui. Imaginação, o termo preposicionado, ele é agente ou paciente? Acompanha comigo aqui, olha só. Desafio a imaginação do homem, isto é, o homem imagina. Opa, tem valor de agente, eu sei que é adjunto de nominal. Terceiro critério também, beleza? Letra E. Em Santa Cruz, a subida ao Monte Carmelo desvenda toda a beleza do sertão potiguar. Então, é a beleza daquele lugar, né? A beleza dele, a beleza daquele lugar. Então, note aqui que nesse caso, nós temos a caracterização do substantivo beleza, que é beleza de vários lugares. Nesse caso, a gente tem o adjunto adnominal. Aí, nesse caso aqui, você vai notar, por exemplo, que o sertão potiguar, ele é belo. Olha só o valor agente aí. Ele é belo. Fica estranho a gente falar que ele tem valor agente, né? Colocando uma caracterização. Ele é belo. Mas justamente por conta dessa noção de que é uma caracterização, a gente acaba colocando um verbo de ligação, em vez de colocar um verbo aí com uma ação. Beleza? Então o sertão, ele é belo. Então a gente não tem como passar isso para uma voz passiva, né? Colocando aí o termo com valor paciente. Tá bom? Belezinha, então, a gente confirmou também a alternativa E como adjunto nominal e a gente já percebeu a alternativa C é correta, a gente confirmou e a gente parte para a próxima questão. Acompanha comigo. Próxima questão é a questão 13. Então a gente tem aqui o seguinte, o verbo que no contexto exige o mesmo tipo de complemento que o da frase acima está em. Então a gente vai acompanhar lá. Mesmo tipo de complemento. Ele falou do verbo, então ele está procurando ou é objeto direto ou é objeto indireto. Ok? Vamos lá. Acompanha comigo aqui. As caravanas começavam cruzando os desertos do oeste da China, viajavam por cordilheiras que acompanham o quê? As fronteiras ocidentais chinesas. Olha só, então, nós temos acompanham verbo transitivo direto, as fronteiras ocidentais, objeto direto. A gente tem que observar essa relação aí entre verbo transitivo direto e objeto direto. Vamos lá. Letra A. A rota da seda sujeito nunca adjunto adverbial de tempo, tá? Ele é de tempo, não é de negação. Ele tem valor negativo, mas é tempo. Foi é um verbo de ligação, uma rota única predicativo. Fora. Alternativa B. Esses caminhos sujeito floresceram verbo intransitivo quando, terror? Durante os primórdios da Idade Média. Adjunto adverbial de tempo. Viajavam, eles viajavam, é mesmo, verbo intransitivo. Por onde eles viajaram, terror? Por cordilheiras. Então, adjunto adverbial de lugar.
Letra D, até cair. É mesmo? A cair em quê? Em desuso. Então a gente já sabe, isso aí tem preposição, não vai ser objeto direto. Beleza? Será, nesse caso, cair em desuso. A gente não tem aí o lugar, cair em algum lugar. Concorda comigo? Então eu vou entender como objeto indireto e cair é verbo transitivo indireto. 6 séculos atrás, adjunto adverbial de tempo. Agora olha só a letra E. O maquinista, sujeito, empurra, verbo transitivo direto, a manopla do acelerador. Objeto direto, você já sabe com tranquilidade, o gabarito alternativa é, não é? Belezinha? Vamos lá. Questão 14. A Amazônia, sujeito, tem verbo transitivo direto, a maior bacia fluvial do mundo, objeto direto. O também é uma palavra denotativa de inclusão, também entendido como advérbio, ok? Show de bola, vamos lá. Nas frases transcritas abaixo, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em. A gente já sabe que o verbo tem, ele sempre será transitivo direto, e a gente tem o objeto direto. A gente tem que achar a mesma transitividade. Vamos lá. A perda de ambientes naturais, sujeito, é verbo de ligação, maior é o predicativo. Numa região, a gente vai ter o adjunto adverbial de lugar, né? Beleza. A maior parte sujeito está verbo intransitivo, porque no Brasil é adjunto adverbial de lugar, ok? A letra C. As florestas de várzea, sujeito, sofrem verbo transitivo indireto, com que em terror? Com a ocupação humana, objeto indireto, então não é ele, né? E o mais é advérbio. Letra D. Que levam, então as pessoas levam, direto ou indiretamente, estrutura adverbial aqui, correto? Levam a quê? A perda de habitats. Veja só, habitats, com acento aí para paroxítona, né? A gente também pode ter a pronúncia habitat, ok? Habitat também como oxítona sem acento. Mas aqui está correto com habitats, com acento. Belezinha, então? A gente tem aqui o objeto indireto, fechado? O verbo levam neste contexto é transitivo indireto. E na letra E, que detém, então eles detêm, assim como o verbo tem é transitivo direto, o detém também será transitivo direto, ok? Ó? Detém o quê? 69% dessa área coberta pela floresta. Tudo isso daqui será o nosso objeto direto, ok? Por isso a alternativa E, de novo, é a correta, vamos que vamos. Olha a próxima. Aquele que, então esse que aqui, meus amigos, a gente vai ver na nossa aula de concordância e também no período composto por subordinação adjetiva, que esse pronome relativo ocupa a função de sujeito, retomando o seu referente anterior. Maximiza é um verbo transitivo direto. A utilidade de cada hora do dia, nós temos o objeto direto. E a banca pede o seguinte, o mesmo tipo de complemento, eu tenho que achar o objeto direto. Vamos lá? Letra A. Aquela que lhe proporciona a melhor relação entre custos e benefícios. Meus amigos, quem proporciona alguma coisa a alguém. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. A melhor relação será o nosso objeto direto e o lhe será o nosso objeto indireto. Fechadinho? Tranquilo, então não é a mesma transitividade. Letra B. A adoção de uma atitude que nos impede de alguma coisa, né? Nos impede de algo. Então, nesse caso, uma pessoa impede alguém de alguma coisa. Então, nesse caso, ele também será transitivo direto e indireto. O nos é o objeto direto, beleza? E o de vai iniciar aqui um objeto indireto. Letra C. Valéry, sujeito, investigou, verbo transitivo direto. Show de bola. O que? A realidade dessa questão, tá? A realidade dessa questão será nosso objeto direto. O restante aqui é adjunto adverbial, não vai fazer parte da regência em si, né? Esse tipo de complemento aí. Por isso, meus amigos, vocês têm certeza aí que a alternativa C é correta, não é? Letra D. Diante de cada opção de utilização do tempo, estrutura adverbial antecipada, a pessoa, sujeito, delibera. Olha só, o próprio contexto, né, a própria questão já tirou aqui possível complemento. Por quê? Não vai fazer diferença para a relação. Neste contexto aqui, a gente vai ter o verbo deliberar como intransitivo. A pessoa delibera, sujeito e seu verbo intransitivo. Porque lá no texto original e na prova, a gente tem aqui uma estrutura adverbial, tá bom? Belezinha. Letra E. Que ele se presta, alguém se presta a alguma coisa. Então aqui eu poderia entender como um pronome passivador? Dificilmente. O ideal seria o quê? Pronome reflexivo, né?
Eu presto a alguém, quer dizer, eu ajudo alguém a alguma coisa. Ele se presta, ele presta a ele mesmo. Então, eu vou entender aqui como um verbo transitivo direto e indireto. Esse ser será o nosso objeto direto, a aplicação de alguma coisa, objeto indireto. Tá bom? E esse ser é um pronome reflexivo. Fica mais fácil observar dessa forma. Tá legal? Então, a gente confirmou aí que a alternativa C é a correta. Questão 16. Pessoal, então olha só, fiquei direto aqui, só focado praticamente aqui no nosso slide e realizando as questões. Por quê? Esse tipo de cobrança da FCC ela é típica, né? A gente observa que isso aí é recorrente, melhor dizendo, para ficar típico, né? Mas ela é recorrente. A banca gosta muito de cobrar isso. Você perceber qual é o tipo de complemento. É verbal? É objeto direto ou objeto indireto? Pronto. É o complemento nominal? Às vezes ela pergunta, como aconteceu na questão anterior aí, pede a mesma regência nominal. Quer dizer, na realidade, para você perceber se há complemento nominal ali em relação a substantivo, adjetivo e tudo mais. Tá? Como a gente já viu anteriormente, e muitas vezes a banca faz o quê? Para o aluno, né, de repente pode ficar na dúvida, o candidato na hora da prova pode ficar na dúvida entre a diferença de um complemento nominal para um adjunto de nominal, a gente teve aqueles critérios lá para poder diferenciar, e até mesmo a diferença de um complemento nominal em relação ao objeto indireto, tá? Então é mais fácil de a gente verificar essa diferença também. Tranquilinho? Beleza, então, a gente não pode confundir complemento verbal com complemento nominal. Fechado? Vamos que vamos para o próximo exercício então, olha lá. Esse aqui é a questão 16, olha só. Alguém criou, não é a vitrine que cria, né? Mesmo porque vitrines no plural, o verbo criou está no singular. Então já sabe que é um agente aqui, ó, que não está explícito para a gente. Alguém, vou colocar aqui o João, criou. Criou o quê, hein, terror? Rapaz, ele criou vitrines, miniaturas, painéis, estandartes. Isso aqui é o nosso objeto direto. Belezinha? A gente tem que achar a mesma função sintática do termo grifado, que é o objeto direto. Olha lá. Letra A. Quase tudo ao seu redor se transformava. Você sabe, então, que isso aqui é sujeito do verbo transformar-se. Ok? Show de bola. Letra B. Havia sido adotado pela Virgem Maria. A gente vai ver na nossa aula de concordância, e a gente já viu na teoria que, nesse caso, pela Virgem Maria é o agente da passiva. Né? Havia sido adotado pela Virgem Maria. Quer dizer, a Virgem Maria havia adotado. Ok? Show de bola. Letra C. O artista vê na sua própria obra somente uma promessa de felicidade. Então nós temos aqui, na realidade, o ideal da banca seria ter tirado daqui o advérbio. Né? Por quê? Ele vê somente. A banca acabou vacilando, deixando a extensão aqui do objeto direto. Não é o caso. Então nós temos aqui o artista, o sujeito, vê, verbo transitivo direto, na sua própria obra adjunto adverbial, que é o adjunto adverbial de lugar, e somente ele é um advérbio, cumpre o papel de adjunto adverbial, deveria estar isolado, tirado ali do objeto direto, tá? E é, nesse caso, uma promessa de felicidade é o nosso objeto direto, tá bom? Terror, mas aí por isso que eu errei a questão, então? Que eu visse somente aí, não dá, né? Na realidade, você vai observar o quê? Você vai sempre por exclusão. E a gente não enxergou ali nenhum outro verbo transitivo direto até agora. Concorda comigo? Por isso, então, a gente vai procurar sempre fazer as questões por exclusão. Às vezes a banca acaba vacilando mesmo, né? Isso somente não poderia estar dentro do objeto direto, porque ele tem relação com o verbo, não com o substantivo. Um advérbio não tem relação com o substantivo, né? Que é o núcleo do objeto direto. Tá ok? Fechadinho? Voltando então para a tela, olha só. A gente tem aqui também a letra D, olha só, era, então a gente já sabe aqui que a alternativa C é a correta, tá bom? E alguém era um artesão aficionado, então alguém que eu não sei quem é verbo de ligação era, e um artesão aficionado, a característica dele é o predicativo. E nós temos aqui o que adquiria no mercado negro do hospício, aqui é um adjunto adverbial de lugar. Fechadinho, numa boa? Beleza, questão 16 é letra C. Acompanha comigo questão 17. A frase em que ambos os elementos sublinhados são complementos verbais. Então, olha só. Complementos verbais, ou objeto direto ou objeto indireto. Isso é complemento verbal. Tá legal? Acompanha comigo.
Assim, vos confesso. Quem confessa, confessa alguma coisa a alguém. Então, o que entenda-se insensado, a gente vai ver na nossa aula de período composto por subordinação substantiva, que há aqui uma oração objetiva direta, tá bom? É um objeto direto oracional, tá? Confesso o quê? Confesso isso. A quem? A vós, objeto indireto, tá? Então, o primeiro é complemento verbal mesmo, tranquilo. Assim vos confesso que entendo. Quem entende? Eu, sujeito oculto, ó, eu entendo. Rapaz, você entende de quê mesmo? De arquitetura. De arquitetura foi exigido aqui pelo verbo transitivo indireto, neste contexto, né? Transitivo indireto. De arquitetura, então, é objeto indireto. Opa! Objeto indireto? Objeto indireto. Nós temos, então, dois complementos verbais. Por isso, a alternativa A é a correta, né? Letra B, ninguém é sujeito de impressiona, tanto é uma adjunta adverbial de intensidade. Impressiona tanto, né? Ok. Letra C, o porão deverá jazer onde? Sob os pés da família. Adjunta adverbial de lugar. Jazem os cadáveres, quer dizer, os cadáveres ficam deitados, caídos, jazem, né? Olha só. Então, os cadáveres é o sujeito e jazem é o verbo intransitivo, né? Letra D, que atração exercem sobre o cronista as gravatas manchadas. Veja só que exercem é um verbo transitivo direto e ele se encontra no plural para concordar com gravatas manchadas, que é o seu sujeito, né? Quando desce a um porão. Um porão é o nosso adjunto adverbial de lugar, descer a um lugar. Letra E, já não se fazem porões. Veja só, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar isso na nossa aula de concordância, né? Nós temos então o verbo fazem, que é transitivo direto. Nós temos o pronome se, que é um pronome apassivador, tá? E na sequência a gente vai ter porões, que é um sujeito paciente. Então o verbo concorda com o seu sujeito paciente aqui, ó. A gente vai trabalhar isso bastante na nossa aula de concordância, tá bom? Belezinha? E já não há qualquer mistério ou evocação mágica, onde, numa casa moderna, adjunta adverbial de lugar. Então, a gente já viu que a alternativa A é a correta. Tranquilinho? Beleza! Vamos partir então para a questão 18, beleza? Questão 18. Olha só. O sequestro do carbono, terror, ele contribui para quê? Olha só então. O sequestro do carbono é o nosso sujeito. Belezinha? Olha lá. É o sujeito de contribui. Ok. O elemento que no contexto exerce a mesma função sintática que o grifado acima, também grifado em. Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que o sujeito não é preposicionado, né? Não tem preposição. Aqui a gente já tem o pelo, preposição por aí, mas o artigo o. Já sabe que não é sujeito isso daí, né? Ao viajar por onde? Pelo estado, adjunto adverbial de lugar. Letra B. O cerrado, vegetação seca que cobre o estado de Goiás. Então, veja só, essa vegetação, sujeito aqui é o pronome relativo o que, ele retoma vegetação, cobre é verbo transitivo direto e o estado de Goiás, objeto direto. Letra C, quando se vê um pasto imenso lá no meio, a coloração viva do IP. Então, veja só, nós temos aqui o C, que vai ser um pronome apassivador, a gente vai trabalhar isso, tá? O V é um verbo transitivo direto, e nesse caso, a coloração viva do IP é o nosso sujeito paciente. Sempre que nós tivermos uma suspeita de haver um pronome apassivador, a gente deve transpor a voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Quando a gente fala, então, quando se vê a coloração viva do IP, quer dizer, a coloração viva do IP é vista. Quando essa coloração é vista em um pasto imenso lá no meio, tá vendo só? É um sujeito paciente, por isso a alternativa C é a correta, tá bom? A restante, ó, tem preposição aqui, não é sujeito. Tem preposição aqui também, não é sujeito. Mas a gente vai lá. Letra D. Essa vegetação vem sofrendo. Por quê, gente? Com que ela vem sofrendo? Com o avanço das monoculturas. Esse avanço é a causa desse sofrimento da vegetação. Então, nós temos, então, vem sofrendo, neste caso, sofrendo é um verbo intransitivo, e com o avanço das monoculturas, adjunto adverbial de causa. Então, qual é o motivo desse sofrimento?
o avanço das monoculturas. Para o professor, dativo de opinião, e ele está separado por vírgula aí, esse dativo de opinião se assemelha um pouquinho com o adjunto adverbial, tá bom? Então já tem aí a separação por vírgula, você já sabe realmente que não é sujeito, e tem preposição também, né? Ok, vamos aqui, vamos. Questão 19, olha lá. Toda a humanidade viva colaborou nas salas de cinema para a realização do personagem de Carlito. Olha só, toda a humanidade viva, ela colaborou em que, terror? Nas salas de cinema para a realização do personagem de Carlito, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, note que a gente tem preposição. Então, você já sabe que o complemento não é direto, é um complemento indireto. Fechadinho? Beleza. Aí você vem aqui na letra A. Carlito é popular. Isso aqui é verbo de ligação, isto é, já eliminou a alternativa A. Tá ok? Letra B. Mas ao contrário, essa pessoa ganhou mais força, maior força de emoção e de poesia. Já sabe aqui, ó. Não tem preposição. Então você sabe aqui que é um verbo transitivo direto. E maior força de emoção e de poesia, nós temos o objeto direto. Tá ok? Beleza. Letra C. Também não tem preposição. Ela, sujeito, destruir, verbo transitivo direto. A unidade física do tipo. Nós temos aqui, então, o objeto direto. Fechado. Aqui o núcleo é ele, né? Unidade. Letra D. Artistas medíocres. Eles, então o que é pronome relativo que retoma artistas medíocres, eles condescendem com o quê? Com o fácil gosto do público. Condescendem é um verbo transitivo indireto e com o fácil gosto do público é o nosso objeto indireto. Belezinha? Tranquilo. E a letra E? A sua originalidade extremou-se. Então veja bem aqui, nesse caso, que a gente pode interpretar esse se aqui, de repente, com o pronome passivador. Quer dizer, a sua originalidade foi extremada. Falta um contexto para a gente analisar. Se esse se ele é um pronome passivador ou se ele é um pronome reflexivo. O que importa é que extremou é verbo transitivo direto. Belezinha? Então, olha só. A gente tem verbo de ligação, transitivos diretos. A gente viu aí transitivos diretos e tal. E sobrou quem? Condescendem, que é um verbo transitivo indireto com seu objeto direto, indireto aqui, ó, que tem preposição com. Opa! Então você já sabe que essa alternativa correta é a D de dado, beleza? Nesse caso aqui nós temos colaborou para a realização do personagem de Carlito. Eu tenho o verbo colaborou transitivo indireto. Posso interpretar nas salas de cinema como adjunto adverbial de lugar. Tá legal? Show de bola, então. A gente já sabe a alternativa D de dado é a correta. Questão 20. Olha só. As expressões não só, como, introduzem complementos verbais exigidos por ser preferível. Acompanha comigo aqui. Complemento verbal exigido por um adjetivo existe? Preferível é adjetivo. Então ele falou que existem, então, complementos verbais exigidos pelo adjetivo preferível. Você já sabe que há erro aí. Concorda comigo? Já houve erro. Mas vamos lá, vamos ao contexto para poder perceber isso melhor. Acompanhe comigo. Esgotado por sucessivas batalhas, convencido da inutilidade de seguir lutando e tendo decidido ser preferível, olha só, algo é preferível, isto é, capitular a perder, olha só, capitular a perder não sei o quê, é preferível, decidiu ser preferível, algo é preferível, tá ok? Belezinha, o que importa aqui é o seguinte, qual é a ligação do não só a liberdade como a vida? Qual é, aí nesse caso, o referente? Quem exigiu foi o verbo transitivo direto, perder. Ele exigiu quem? O seu objeto direto, composto, não só a liberdade como a vida, quer dizer, ambos, tanto liberdade quanto vida, tá legal? Nesse caso, a gente tem um complemento verbal, sim, mas ele não é exigido pelo adjetivo preferível, mas pelo verbo transitivo direto, perder, tá legal? Belezinha, então, nesse caso a gente pode subentender também que capitular, sendo transitivo direto, ele também vai subentender o mesmo complemento verbal, tá bom? Capitular a liberdade e a vida, ou perder a liberdade ou a vida, tá bom? Ok, então a gente já viu o erro grosseiro aqui, porque preferível não exige o complemento verbal, e sim um complemento nominal, e o referente não é ele. Tá legal?
Meus amigos, a gente fecha esse nosso bloco e já já a gente volta, tá legal? Um grande abraço, peguei o pessoal do estúdio, né? O pessoal não estava esperando que eu ia falar com você aqui. De repente eu falo contigo aqui, ó, e o pessoal já nem viu, nem percebeu. Então a gente fecha essa nossa aula, meus amigos, até mais, tudo de bom.